Boa noite, graças e paz. É uma alegria estarmos na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade e nessa hora para recebermos a instrução do Senhor. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Juízes, capítulo 8, dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Juízes. Nós vamos ler Juízes, capítulo 8, a partir do verso 22. Juízes 8, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Nós lemos, portanto, Juízes capítulo 8, do verso 22 até o verso de número 35. Assim como estamos, vamos orar pedindo a orientação do Senhor. Diácono Denilson nos dirige a Deus. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui em Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. E nesse momento em especial, Senhor, em que o Senhor falará conosco, aos nossos corações, através do pastor Jubal, Senhor, que da boca do pastor possa sair só palavras vindo do Senhor. E te pedimos também que o Senhor esteja com nossos corações cativos a Ti, e que aqui nós podemos ouvir somente aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Que nós podemos aprender aqui nessa noite, aquilo que o Senhor tem a nos ofertar, aquilo que o Senhor tem a nos falar, para nós vivermos cada vez melhor em prol da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. O título da mensagem desta noite é a incoerência entre o que professamos e fazemos. A palavra de Deus diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. E nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós dizemos que vamos fazer. E precisamos muito mais sermos coerentes com a fé que nós professamos. O contrário disso é ser mentiroso, é ser leviano. E neste texto,
nós encontramos exatamente um homem chamado Gideão, que se porta incoerente. Um servo de Deus, mas imaturo, que precisava crescer e honrar com aquilo que dizia. Mas é necessário recapitularmos, né? Estive um tempo fora, faz um tempo que nós não consideramos Juízes. Então, para você que não se lembra, ou para você que não estava conosco, nós estamos diante do livro de Juízes, que é um livro que retrata um tempo longo, um período longo, de mais de 400 anos, em que o povo fazia aquilo que lhe dava na cabeça. Aliás, a tônica do livro de Juízes, nós encontramos no capítulo 17, verso 6, no capítulo 21, verso 25, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Não havia rei em Israel, porque Israel governava através da teocracia. Era Deus quem dava as regras, quem ditava as regras. Imagina uma constituinte ditada pelo próprio Deus, mas o povo, mesmo sendo governado diretamente pelo Senhor, não parecia se satisfazer. Ah, sim, nós somos de fato muito ingratos. Sempre reclamamos, sempre temos os quenãos, sempre temos algo para dizer, e questionamos o Senhor Deus. Nos comportamos muitas vezes como se nós pudéssemos e soubéssemos fazer as coisas melhor do que Deus. É necessário nos colocarmos no nosso lugar. Deus é Deus. E se Deus manda, se Ele é soberano, se Ele governa, compete a mim e a você obedecer. Então o fato de não haver rei em Israel não era ruim, isso era ótimo. Mas o povo, ao invés de obedecer o Senhor, fazia aquilo que lhe dava na cabeça. Fazia aquilo que era mais, achava ser mais reto. E nós nos damos muito mal. Todas as vezes que nós queremos fazer as coisas como nós achamos ser o correto a fazer. Mas o Senhor se mostrava fiel aos juízes nesse período. O povo desobedecia, idolatrava, caía. Deus, então, assolava o povo através de outros povos, pesava a mão, aí o povo reconhecia, pedia perdão. O que Deus fazia? Levantava um libertador, um juiz entre o povo. E aí, claro, o povo se portava de forma grata, né? Senhor, obrigado. Reconhecemos aquilo que o Senhor fez. Vamos voltar ao seu caminho assim? Não. O povo voltava a fazer conforme aquilo que achava mais reto. E um desses juízes, um desses libertadores, foi Gideão, levantado para libertar os israelitas dos midianitas. Apesar dos seus pecados, Israel se achava. O povo não se enxergava. Assim como nós mesmos não nos enxergamos muitas vezes. Ao invés de reconhecermos os nossos pecados, no que é que temos errado e no que é que nós devemos voltar, muitas vezes, diante do nosso orgulho e acharmos que somos melhores do que Deus, não reconhecemos isso, mas agimos como se fôssemos ou pensássemos sermos mais sábios do que Deus, nós nos afundamos nos nossos pecados e nos distanciamos do Senhor a cada dia. Massageamos o nosso coração. Exigimos que a nossa vontade seja estabelecida. Achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo. E seguimos nos distanciando cada vez mais do nosso Senhor. A grande ideia dessa narrativa e deste texto é uma: devemos viver a fé que professamos. Essa é a mensagem do Senhor para você nesta noite. Que nós devemos viver a fé que nós professamos. E nós vamos ver essa máxima, essa tese, em dois momentos aqui do texto. O primeiro momento, nós vamos dar o nome de declaração. Olhemos para o texto, o verso 22, o primeiro verso dessa perícope, nos diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho,
e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Gideão teve uma grande vitória, conforme nós vimos anteriormente. Vimos que o Senhor reduziu milhares de judeus a 300 homens, para que os judeus, os israelitas, não pensassem que a vitória havia sido dada através da sua expertise, através da sua estratégia e através da sua força. O Senhor deixa bem claro que aquela guerra impossível de ser vencida, ela foi vencida porque Deus é o Senhor dos exércitos. E o Senhor estava à frente daquele povo. Mas, apesar dessa grande lição que o Senhor havia dado, o povo continuava sendo tendencioso a vangloriar-se. Você se vangloria por quê? Porque você é bonito, inteligente, tem um bom salário, uma família. Qual é a razão por que você se vangloria? Hoje estamos aqui, daqui a algum instante podemos não estar mais. Somos falíveis, miseráveis pecadores, limitados. E é necessário nos colocarmos no nosso lugar. Embora Deus houvesse aplicado àquele povo a grande lição de que a vitória havia sido dada pelo poder do Senhor, aquele povo continuava tendo a sua tendência a vangloriar-se. Assim como o próprio Gideão, instrumento de Deus, servo do Senhor, tinha essa mesma tendência a vangloriar-se. O ponto é que Gideão foi usado para libertar o povo, para vencer uma guerra. E o povo, no primeiro momento, reconhece a instrumentalidade de Gideão. Tanto que diz, domina sobre nós. E continua, tanto tu como o teu filho, o filho do teu filho. O que é isso? Essa questão de gerações, de governo de gerações, não era uma coisa de um mero libertador. Era coisa de rei. O que eles estavam dizendo é o seguinte, Gideão, você agora alcançou o status de rei. Nós queremos você como nosso rei. E Gideão se recusa a ocupar o lugar de Deus, sabiamente. Eu e você temos a nossa tendência a vangloriar-se. Gideão também tinha. Mas naquele primeiro momento ele diz, não. Esse não é o meu lugar. Esse é o lugar de Deus. É melhor que o povo seja liderado pelo Senhor. E tudo aquilo que eu fiz, não fui eu quem fiz. Foi Deus. Não era Gideão quem deveria escolher o substituto. Era Deus. É Deus quem governa. É Deus quem livra. Não havia sido Gideão. E aí continua no verso 23. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Gideão parece ter entendido qual era a grande motivação do povo. O povo não queria ser governado por Deus. O povo queria ser governado por homem. Tolice, não é? Nós somos tolos assim também. Depois da queda, nós, seres humanos, passamos a correr atrás da nossa independência. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não queremos saber como Deus quer. Pecaminosamente, essa é a nossa tendência. Nós não queremos saber, muitas vezes, qual é a vontade de Deus, mas sim qual é a nossa vontade. E aí, pecaminosamente, nos distanciamos do governo do Senhor. Quando o povo diz assim, olha, nós queremos que você, Gideão, seja o nosso rei, o povo está dizendo, nós não queremos a interferência do Senhor. Mas cuidemos, porque o Senhor pode nos entregar as nossas próprias paixões. E aí, vamos lidar com as consequências dos nossos pecados. Mas no fundo, Gideão tinha a necessidade de ser respeitado e de ser honrado.
lembrem-se que nós estamos lidando com um homem imaturo. Lá no capítulo 8, versos 18 e 19, que nós consideramos a última ocasião, nós encontramos assim: depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. Gideão, ele mata alguns príncipes, mas não porque eles haviam desonrado a Deus, mas porque eles tinham matado seus parentes. Gideão, ele era imaturo ao ponto de levar as questões para o lado pessoal. Estamos lidando com um servo de Deus, mas alguém que precisava crescer bastante. O ódio de Gideão era imortal e implacável quando ele não recebia o que ele achava que merecia. O seu sucesso na batalha contra os midianitas foi a pior coisa que aconteceu. Ele ficou viciado em sucesso. Ele ficou dependente de triunfos. O recebimento de uma bênção pode ser acompanhado de um terrível perigo espiritual para você. Às vezes, aquilo que você tanto almeja vai fazer com que você se ache dependente de Deus. Talvez aquilo que você tanto pede, você vai usar para distanciar-se dos caminhos do Senhor. O sucesso pode facilmente nos levar a esquecer da graça de Deus, pois o nosso coração deseja ardentemente acreditar que nós podemos salvar a nós mesmos e que nós somos autossuficientes. A vitória dada por Deus pode facilmente ser usada para confirmar que, na verdade, conquistamos bênçãos por nós mesmos e devemos receber o louvor e glória pelo sucesso alcançado. Por exemplo, imagine um homem que se esforce muito em seu trabalho, porque tem que provar seu valor por meio do sucesso financeiro. Qual a coisa pior que pode acontecer a esse homem? A resposta óbvia é fracasso profissional. Claro, quem baseia sua felicidade e identidade no trabalho ficará devastado pelo fracasso profissional. Mas pelo menos, talvez assim, com o fracasso profissional, esse homem deixe de idolatrar o sucesso profissional. Talvez descubra que posição social e dinheiro jamais farão dele um homem plenamente realizado. Mas nada disso. A pior coisa que pode acontecer é o sucesso profissional, e não o fracasso. Porque o sucesso apenas confirmará a sua crença de que ele pode ser bem-sucedido sozinho e pode controlar a sua própria vida. Ele será mais escravo do sucesso e do dinheiro do que tivesse fracassado. E controlar a própria vida é o desejo humano pós-queda. Gideão tinha reconhecido a sua fraqueza. Ele tinha reconhecido a graça divina. No capítulo 7, verso 15, por exemplo, que nós já consideramos, eu gostaria de ler novamente. Capítulo 7, verso 15 de Juízes, encontramos: tendo ouvido Gideão contar este sonho, seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Nós encontramos um homem que sonha, que se rende à vontade do Senhor, que adora o Senhor e reconhece o seu senhorio. Mas aqui, o nosso texto, ele se esquece facilmente de quem havia dado a vitória. Sim, Romanos 8,37,
ainda não havia sido escrito, mas essa é uma verdade que certamente Gideão conhecia, de que nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Sim, ele não conhecia com clareza quem era o Messias, mas ele cria na promessa da vinda do Messias. E ele sabia, todos os servos do Antigo Testamento sabiam, que nós somos mais do que vencedores através daquele que nos chamou. Assim como Gideão e Israel, nós também nos esquecemos, e facilmente nos esquecemos, de que tudo que temos e somos na vida e para a salvação vem do Senhor. Nós esquecemos daquilo que nos ensina Efésios 2, versos 7 e 8, pela graça sois salvos, isso é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Nós esquecemos facilmente dessas verdades. Quando fracassamos, nós não podemos esquecer que somos salvos pela graça. Mas temos que lembrar muito mais disso quando nós somos bem-sucedidos. O ponto é que, nesse primeiro momento, Gideão, ele faz uma declaração, dizendo, verso 23, porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Mas num segundo momento, e é isso que nós vamos ver agora, ele age completamente diferente. O raciocínio dos israelitas era, Gideão, você derrotou Midian, então você tem que ser nosso rei. Gideão, conforme já disse, consegue discernir o motivo pecaminoso por detrás do pedido dos israelitas, que queriam ser governados por um homem, não por Deus. E esse desejo corrupto faz parte da nossa natureza corrupta, porque nós queremos ser maiores do que Deus. Adão e Eva pecaram exatamente nisso. Eva dá ouvidos à serpente exatamente com a proposta de ser superior, na verdade, ser igual ao Senhor. Mas no seu coração ela quis ser superior ao Senhor. E seu marido acompanha Eva nessa trágica decisão. O perigo é que, de vez em quando, o Senhor vai nos entregar as nossas paixões. Mas Gideão diz no verso 24, disse-lhes mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo. Opa! Ele não falou que não aceitava ser rei? E que o Senhor é quem governaria? Que cretino, né? No momento seguinte ele diz, mas vamos fazer o seguinte, eu não quero ser rei, mas me traz as argolas de ouro. Ele é incoerente. Ele disse uma coisa e faz outra completamente diferente. E essa questão de entrega de ouro, te lembra alguma outra ocasião? Isso, o bezerro. O bezerro de ouro lá, quando Moisés foi pegar as 2 tábuas. Moisés sobe para o monte, o povo perde a referência, e aí eles dizem para Arão, olha Arão, toma um pouco de ouro, faça um bezerro, para nós podermos adorar o Senhor, termos um referencial, mas aquilo era idolatria. E Gideão passa a ser idolatrado a partir daqui. Ele estufa o seu peito, infla o seu coração, se coloca no lugar do Senhor, aceita dinheiro como se fosse rei, sustentado pelo povo. E aí continua o texto. Afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadadas, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço, enfim, encheram Gideão de ouro. E continua o texto. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal. Aí ele não se contém, ele aceita e quer ser rei, mas muito mais do que isso.
Ele quer ser o sumo sacerdote. Ele faz a estola sacerdotal, aquela faixa que o sumo sacerdote fazia, porque ele queria não só a adoração, como ele queria a primazia de controlar o povo. É isso, vocês querem ser governados por um homem? Eis-me aqui, me apresento como candidato. É isso que Gideão faz. E aí continua. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Ele não age com coerência com o que crê. Ele aceita o ouro, os despojos que eram dados ao rei. Ele veste roupas que o sacerdote é quem vestia. E quando ele faz isso, ele está colocando-se como o governante político e espiritual. Na frente do colete que o sumo sacerdote usava, havia duas pedras chamadas de tumim-urim. E como é que funcionava? O povo de Deus usava as pedrinhas tumim-urim para descobrir qual era a vontade de Deus. Então se lançava assim para o alto, tipo cara e coroa. Eu não sei exatamente como é que eles faziam, mas de repente se emborcasse uma pedrinha, era não, se emborcasse as duas, era assim. Eu não sei qual era a metodologia, e não vão sair daqui jogando pedrinha para o alto, tá bom? Deus fala através da sua palavra. Então não vão lançar sortes, lançar dardos, mas naquela ocasião, de forma especial, o Senhor respondia o anseio do povo dessa forma. E aí Gideão está tomando a dianteira, dizendo assim, olha, não perguntem para o Senhor, perguntem para mim. Eu tenho a resposta. Está vendo? Eu tenho aqui a estola sacerdotal, eu tenho as pedrinhas, quiser perguntar, eu respondo. Fazendo uma cópia do colete sacerdotal, Gideão monta um centro religioso, onde ele era o Senhor. O povo passa a consultá-lo. Gideão se perdeu. Assim como muita gente se perde quando vira pastor, presbítero, diácono, quando toca na banda, quando, enfim. Como a gente se perde, como nós somos tolos, como nós não sabemos nos colocar no nosso lugar. E sabe qual foi o resultado disso? De Gideão se perder e se achar? Todo Israel se prostituiu. Todo Israel. Ele disse não ter aceito ocupar o lugar de Deus, mas aceitava ocupar o lugar de rei. Como nós nos perdemos com os elogios, com as honras, querendo ocupar o lugar do outro. Mas ele continua na sua incoerência, porque o verso 28 continua dizendo que assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, os dias de Gideão. Mas é interessante, como alguém distante dos caminhos do Senhor pode mascarar as coisas. Foram 40 anos de paz, mas foram 40 anos de desobediência. Deus simplesmente foi longânimo, usou da sua misericórdia. Simplesmente. E aí o verso 30 diz que ele teve 70 filhos. E o texto continua dizendo que ele teve 70 filhos porque ele teve muitas mulheres. Então ele era incoerente não só no governo, como na sua relação familiar. Ele não agia conforme aquilo que ele dizia crer. E é interessante que o número 70 é simbólico, é emblemático. Porque 70 foi o número de judeus que subiram do Egito. Gideão queria um novo Israel, no qual ele seria o rei. Ele seria o Deus. A incoerência entre o que professamos e fazemos. Vimos dois momentos. Vimos a declaração
bonita de Gideão. Não, eu não vou governar, quem governará é o Senhor. E vimos a sua ação desastrosa. Numa relação familiar lamentável, querendo ser rei, querendo ser o sumo sacerdote. E para piorar, um dos seus filhos, ele coloca o nome de Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Ele que havia dito, não serei o rei, eu não farei posteridade minha aqui reinar, é Deus quem vai reinar, é Deus quem vai escolher. Ele coloca o seu filho de Abimeleque, dizendo, não, mas na verdade, eu quero que o meu filho ocupe o trono. Eu quero ter a primazia. Quem manda aqui sou eu. E aí, no capítulo 9, Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei, fazendo jus ao nome e consequência também ao pecado do seu pai. Eu quero encerrar fazendo algumas considerações, dizendo, primeiramente, que Gideão demonstrou conhecimento apenas intelectual de algo que não havia chegado no seu coração. Infelizmente, algumas coisas nós vamos aprender caindo, tropeçando. E nem sempre aquilo que nós professamos e declaramos é aquilo que vivemos. Mas é necessário tomarmos cuidado. Gideão tinha um conhecimento somente mental da doutrina da graça. Ele tinha apenas um conhecimento mental a respeito do governo de Deus. Ele até conseguia dar respostas certas a algumas situações. Mas o seu coração não havia entendido claramente como essa verdade funcionava em todos os aspectos da vida. Ele não havia verdadeiramente entendido a profundidade da graça do Senhor. Havia um abismo crescente e profundo entre o que Gideão sabia a respeito de Deus em sua mente e os motivos de seu coração e as ações de suas mãos. O erro de Gideão foi por algum tempo não ter vivido as verdades que ele conhecia. O que Paulo chamaria lá em Gálatas 2,14 de o fracasso de não andar em linha com o Evangelho. Como Gideão, nós continuamos afirmando de que Deus é Deus. Mas nós queremos que as pessoas nos procurem em busca de conselhos, em busca de respostas. Queremos ter as pessoas nas mãos. Não é? Nós guardamos as informações para que as pessoas dependam da gente. Nós somos miseráveis pecadores e queremos ocupar o lugar de Deus. Isso não é novo. Isso vem desde o Éden. Nós temos a necessidade de sermos necessários. Fazemos um colete sacerdotal e passamos a usá-lo. Tão útil. Tão moral. Mas ao contrário de Gideão, Jesus é o próprio tabernáculo, a habitação suprema de Deus na terra. Jesus resistiu à tentação de governar com poder sobre as nações. Foi aquilo que Satanás lhe ofereceu na tentação em Lucas, capítulo 4, versos 5 a 8. E ele diz que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. E você? Eu quero terminar contando uma ilustração velha, antiga, que eu já contei, mas não achei melhor, e eu entendo que ela é muito oportuna. Sabe-se que Alexandre o Grande foi conhecido como um grande conquistador. E ele chorou quando, diante do mar, parecia não ter mais conquistado nada, ou pareceu não ter mais nada para que ele conquistasse. Sanguinário, veemente, obstinado, poderoso, o respeitado Alexandre o Grande, que não admitia covardes no seu exército. E aí, andando pelo reino,
ele ouve algum barulho dentro de uma masmorra, e quando ele entra lá, tem um jovem escondido, que não foi para a guerra. Alexandre o Grande o questiona e o confronta, dizendo assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não deveria estar guerreando? Sim, senhor. Qual o seu nome? Aquele moço olha para Alexandre o Grande, cheio de tremor e medo, e diz: meu nome é Alexandre. Você para de brincar, moço? Você não tem medo de morrer, não? Qual é o seu nome? E aí ele responde: meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande, então, percebendo que aquele menino não seria tão abusado, não é, de dar uma resposta infame dessa, diz: pois é, então ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Você carrega o nome de cristão, não é? E talvez o que Deus está te dizendo é: toma vergonha na cara. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Cantamos que vamos para o céu, mas agimos como se fôssemos cidadãos do inferno. Flertamos com os valores desse mundo. Nós queremos ter paz com todos, tememos a todos e não tememos a Deus. Claro, eu sou pecador, você peca, somos miseráveis pecadores, caímos, tropeçamos, mas choramos diante da cruz, nos arrependemos e mudamos de vida. Mas é necessário que você seja coerente com a fé que você professa. E se há algum pecado que você ainda não abandonou, que você abandone hoje. Que você não brinque de ser crente. Que você não seja igual a Gideão. E que não haja incoerência entre aquilo que você professa e aquilo que você faz. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos dar lugar à ceia do Senhor. Peço que os nossos presbíteros tomem assento à frente.